Olá, pessoal. Voltamos com o assunto das pessoas jurídicas e complementando a nossa aula anterior, praticamente nós vamos falar agora da separação patrimonial, né? Na aula passada, nós já explicamos a necessidade de nós termos uma separação patrimonial quando a pessoa jurídica adquire a sua personalidade jurídica. Vamos lembrar que personalidade jurídica, conceito dado lá no artigo 1º do Código Civil, é a aptidão da pessoa, seja humana ou jurídica, de ter seus direitos e deveres. E aí, quando a gente está falando das pessoas jurídicas, eu expliquei na aula passada que nós temos que garantir àqueles sócios que querem, futuros sócios, que querem montar uma pessoa jurídica, que o patrimônio deles não será utilizado para o pagamento de dívidas da sua pessoa jurídica, né? Então, que a pessoa jurídica use o seu próprio patrimônio para pagar seus créditos, seus débitos e receber seus créditos, que farão parte do patrimônio das pessoas jurídicas. Então, como é que a pessoa jurídica adquire um patrimônio? Nós temos os sócios, aqueles que serão futuramente sócios, Então, eles têm o seu patrimônio particular e o que eles fazem? Eles destinam uma parte desse patrimônio para aquela que será futuramente a pessoa jurídica. Eles fazem uma doação para a futura pessoa jurídica. E aí, quando eles fazem essa doação e registram os atos constitutivos, surge então a separação patrimonial. Então, a partir de então, a pessoa jurídica tem o seu patrimônio e com esse patrimônio que ela vai trabalhar. Se os credores precisarem receber os seus haveres, eles vão atrás do patrimônio que é da pessoa jurídica e não mais do patrimônio que é dos sócios. Então, os direitos e obrigações dos sócios não se misturam mais com os direitos e deveres da pessoa jurídica. O que é da pessoa jurídica é da pessoa jurídica, o que é dos sócios é dos sócios. É mais ou menos, pessoal, como se a gente tivesse, por exemplo, o professor Roberto aqui, eu tenho que pagar uma dívida minha. E aí eu vou pegar dinheiro no seu bolso, na sua carteira. Mas eu posso fazer isso? Claro que não. A gente tem que ver a pessoa jurídica como uma pessoa também. Como se tivesse alguém aqui do meu lado e eu não posso ir no bolso dessa pessoa e pegar dinheiro para pagar as minhas dívidas. É isso o que é essa separação patrimonial que nós estamos falando aqui, tá certo? Então, patrimônio do sócio é dos sócios, os créditos e débitos dos sócios são deles, da pessoa jurídica é só dela e não se mistura, tá certo? Então, é a mesma coisa, estou mostrando de outra forma. Patrimônio, cada um tem o seu patrimônio particular e a pessoa jurídica tem o seu patrimônio particular também, tá certo? Se vocês pegaram o artigo 49A, tem um detalhe interessante, ele já fala isso, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Então, assim, no decorrer do curso vocês vão entender o que são associados, instituidores, administradores, não se preocupem com isso. Mas o artigo 49A está querendo falar o seguinte, pessoa jurídica para um lado, sócios para o outro. Os sócios pegam o quê? Os sócios normalmente que trabalham na administração da pessoa jurídica, eles têm um salário lá, que a gente chama de prolabore. Uma vez por ano, 2 vezes por ano, pode ter uma divisão dos lucros da pessoa jurídica, mas isso está previsto. Isso não é pegar patrimônio da pessoa jurídica, isso é um direito dos sócios para que, como recompensa por eles terem investido, Mas está previsto no contrato social quando é que eles podem pegar esse patrimônio da empresa, tá certo? Isso não tira o que nós estamos falando aqui, não. É um pagamento que a pessoa jurídica faz para a pessoa dos sócios. É um pagamento, basicamente é isso. Então temos. E no artigo 49A, que vocês estão vendo aí, vocês vão ver um detalhe que poucas vezes a gente vê dentro do direito. Um artigo explicando quase que fosse uma doutrina. Então nós temos o parágrafo único desse 49A, que ele traz a explicação do que eu estou falando aqui para vocês. Ele tem um conteúdo doutrinário,
É interessante isso aqui. E aí compensa a gente ler só para vocês verem que faz sentido com o que eu estou explicando. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, ou seja, o fato da pessoa jurídica ter o seu patrimônio separado, é um instrumento lícito de alocação, de colocar recursos e separação de riscos, né? Segregação de riscos. Então, o risco da pessoa jurídica não passa para os sócios. Se um sócio também ficar inadimplente, a pessoa jurídica não vai ser que vai pagar essa dívida do sócio, certo? Então, segregação de riscos. Estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Então, o que o artigo 49A fez explicando isso? Vocês estão vendo que o 49A, o parágrafo único do 49A, não está falando assim, olha, é permitido, é proibido. Não, está explicando a necessidade dessa separação patrimonial. E por que a lei fez isso? Para que o legislador, ou melhor, para que o julgador, quando for dar uma decisão que ele possa quebrar essa separação patrimonial, lembre do porquê que ela foi criada. Lembra que se a gente não tiver essa autonomia patrimonial, essa separação patrimonial, a gente coloca em risco empregos, a geração de tributos, renda e o risco à inovação. Então, pense bem, julgador. Você vai quebrar a separação patrimonial, olhe bem o que você está colocando em risco. Perfeito? Então, esse é um detalhe que a lei traz bem interessante, que a lei traz sobre essa separação patrimonial aqui. Perfeito? Nós já tínhamos conversado muito sobre a separação patrimonial na aula anterior, mas aqui ficou só um complemento e esse parágrafo único do 49A, ele sintetiza tudo que nós explicamos para vocês aqui. Certinho? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e já vamos engatar com a próxima aula aí.